Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os temas dos meus aniversários de Levi, do primeiro mês até o aniversário. Como eu escolhi, como eu fiz, como eu organizei e passar algumas dicas para vocês também. E antes de começar, não esqueça de se inscrever, dar um like para dar aquela força, ativar o sininho das notificações para não ficar fora de nada. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Então, pessoal, voltei aqui. O outro tá aqui. Mãe. Então, quando eu escolhi os temas para os meus aniversários de Levi, eu escolhi todos de uma vez só. E eu ainda estava grávida. Mas é claro... Sim, Mas é claro que vocês também não precisam escolher todos os temas de uma vez só e escolher com o bebê ainda na barriga. Vocês podem escolher um tema por vez. Eita, carrinho. Vocês podem escolher um tema por vez, né? E vocês podem escolher os temas de acordo com alguma ocasião que esteja acontecendo naquele mês. Por exemplo, no mês de carnaval, vocês podem fazer um tema de carnaval. No mês de Natal, vocês podem fazer um tema de Natal. E também algumas coisas importantes que acontecem na vida da própria criança. Por exemplo, quando a criança começa a colocar dente. A criança começou a colocar dente com 3 meses, vamos supor. Você pode fazer o bolo de 3 meses ou ela começou a botar dente com 3 meses, você pode fazer o de 4 meses com o tema Meus Primeiros Dentinhos. Ela falou a primeira palavra com 5 meses. Antes de completar os 5 meses, você pode fazer o de 5 meses para a mãe. Fazer o de 5 meses com o tema Minhas Primeiras Palavras. Meus Primeiros Passos. Quando a criança começa a andar. E assim por diante, né? Mas eu preferi fazer assim porque... Eu preferi fazer assim porque eu já escolhi os temas que eu gosto. Porque assim, aniversário, tem crianças que a partir dos 2 anos já começam a escolher o tema do próprio aniversário. Então a mãe já não tem mais esse privilégio, entre aspas, né? O direito de escolher. Até porque a festa é da criança, então ela que vai querer escolher. Vai chegando um determinado momento, na idade do seu filho ou da sua filha, que ele vai querer escolher os próprios temas dos aniversários. Então pode ser que você não tenha a chance de escolher tantos temas como você sonhou. Então os meus aniversários também podem ser uma grande oportunidade para isso, né? E foi por isso que eu escolhi os temas logo de cara. Eu escolhi todos os temas e eu só tive que mudar 2 vezes, que foi o do meu aniversário de 2 meses e o do aniversário, o tema do aniversário, que eu tive que mudar, né? Que eu, no caso, eu ia fazer de um tema, depois não deu certo, eu tive que fazer de outro. E aí agora eu vou primeiro falar os temas que eu escolhi e depois eu vou dar algumas dicas para vocês que também querem fazer um bolinho, né, para comemorar os meus aniversários dos filhos de vocês. Bom, o primeiro mês, o primeiro mês aniversário, eu fiz o tema balão azul, porque eu tinha me apaixonado por esse tema, uma vez que eu vi no Pinterest um quadrinho de parede, que tinha assim, voe alto meu menino, e eu achei lindo o balãozinho, né? E aí eu quis fazer o primeiro tema de balão azul, só o balão azul mesmo, né? Balão, o bolo, né? E foi bem simples. Aí eu chamei algumas crianças, que eu tava na casa da minha sogra, né, passando resguardo. Aí eu chamei algumas crianças que tinha ali na rua mesmo, né, minha comadre, né. Só foi um bolinho e o refrigerante. Foi bem simples, eu só fiz um bolinho, bati o chantilly azul, passei e coloquei o topo. Todos os bolos dele foram com topper, todos. Mas vocês não precisam fazer todos com topo, né? No final do vídeo, né, quando eu for dar as dicas, eu vou falar sobre outras variedades de tipos de bolos que vocês podem usar para mêsversário, né? O segundo mês, minha colinha tá aqui. O segundo mês foi o primeiro que eu mudei. Gente, perdão que tá muito quente, velho. Eu tô aqui no quarto, fechei a porta porque do barulho.
E tá muito quente mesmo. Mas enfim, continuando. O segundo mês eu ia fazer do Mickey Baby, porque eu acho muito fofo. Só que aconteceu, eu fui pra Salvador, pra casa da minha mãe de criação, e eu resolvi fazer por lá. E nisso, uma das minhas irmãs comprou um outro topo no tema Ursinho Príncipe. E aí uma outra irmã se ofereceu pra dar o bolo. E aí acabou que ficou no tema Ursinho Príncipe, que foi o mêsversário, acho que mais elaborado que ele teve, mais bonitinho assim, que a gente arrumou, né, que o bolo foi de pasta americana. Foi o único que eu não fiz, que foi de pasta americana e tudo mais. Que foi muito fofo, eu arrumei mesa, fiz decoração. Essa minha irmã que tinha comprado o topo de bolo, o primeiro topo de bolo, ela comprou também uns marshmallows, comprou umas balinhas tipo M&M, daquelas azuis. E aí eu decorei, arrumei a mesa bonitinho e tal, pra tirar as fotos, né? E aí foi, assim, um dos mais arrumadinhos que eu fiz. O do terceiro mês, eu fiquei meio que sem tema, porque foi o mês que eu vim pra Minas Gerais, foi o mês da mudança, que ia ser ele veio com 2 meses e um pouquinho e ia completar os 3 meses aqui. Eu fiquei meio que sem saber que tema fazer. E aí eu fiz 3 topos de bolo, com 3 temas diferentes, pro meu marido escolher qual tema ele achava mais bonitinho. E aí ele escolheu o Poderoso Chefinho, né? Aí eu fiz do Poderoso Chefinho. E esse bolo do Poderoso Chefinho, a maioria dos bolos, na verdade, eu fiz com a cobertura é brigadeiro em ponto de bico, né? Se vocês quiserem, depois eu trago a receita aqui. É só pedir nos comentários. O quarto mês foi Pocoyo, porque eu acho muito fofo, gente. Eu acho o Pocoyo muito fofo. É um desenho muito fofo, é um desenho pra criança, né? A gente tem muitos desenhos, antigamente também tinha, e hoje em dia continua tendo desenhos muito violentos, que prevalece muita violência e tal, né? Desenhos que tem muita luta, essas coisas assim. E Pocoyo não, é um desenho muito fofo, é um desenho muito lindo, e eu acho ele muito fofo, gente. Eu acho tudo a ver. Tudo a ver mesmo. E aí eu fiz... Desculpa. E aí eu fiz do Pocoyo. O quinto mês, eu resgatei um desenho da minha infância. Eu queria fazer com muitos mais desenhos da minha infância, mas é muito difícil achar imagem na internet limpa, em PNG, dos temas que eu queria fazer. Eu queria ter feito do Pequeno Urso, eu queria ter feito dos Camundongos Aventureiros, mas é muito difícil, gente, achar esses temas, essas imagens desses desenhos em PNG, porque são desenhos muito antigos que muita gente nem lembra que existe. Mas caiu, foi resgatado, porque a Netflix colocou na sua grade, caiu. Então eu aproveitei, achei muita imagem de Caiu, muita imagem mesmo. Hoje eu tenho até um kit digital só do Caiu, com vários apliques, na época eu não tinha, né? Mas hoje eu tenho, e acha muita coisa dele. E era um desenho que eu era viciada quando eu era criança. Eu era apaixonada por Caiu. Ele ensina muita coisa. É um desenho super educativo, super lindo. E eu amo de paixão. E aí eu fiz o de 5 meses no tema Caiu. O de 6 meses eu fiz, foi o segundo bolo que eu fiz de chantilly. E como eu falei, a maioria foram de brigadeiro. O de Caiu, gente, foi de merengue, só que o merengue deu errado. A primeira vez que eu fiz um merengue que deu errado. O merengue deu errado e começou a derreter. Não sei porquê, eu acho que eu não derreti o açúcar direito. Na minha pressa de fazer o bolo, eu não derreti o açúcar direito e aí o merengue não deu ponto. E aí começou a derreter. O tema Fazendinha, eu fiz com chantilly de novo. E aí foi de 6 meses, né? Que foi assim que eu só chamava mesmo, gente, as pessoas aqui da fazenda, né? Algumas pessoas da fazenda que eu chamei para os mêsversários. E era só o bolo e o refrigerante. Eu não fazia nada mais. Mas nas dicas eu também vou dar outras opções para vocês que querem fazer uma coisinha mais elaborada para chamar mais gente. Mas o meu era só o bolinho e o refrigerante, só. E aí, o de 7 meses foi da Turma da Mônica Baby. Eu achei muito fofo também. Eu amo Turma da Mônica. Quando eu era criança, eu lia muito gibi da Turma da Mônica. Muito, muito mesmo. Eu tinha vários. E aí eu aproveitei pra fazer. Só que aí eu fiz o do Baby, que eu achava mais bonitinho, assim. Como era pra um bebê, eu achei mais fofo fazer o Turma da Mônica Baby, ao invés de fazer o Turma da Mônica normal. E o de 8 meses, eu fiz do 3 palavrinhas. 3 palavrinhas, pra quem não sabe,
é um canal aqui do YouTube que é um desenho, digamos assim, que ele monta clipes com músicas evangélicas, com músicas gospel, né? Músicas mais antigas, que muitas vezes foram esquecidas, músicas gospel infantil, né? E eu coloquei ele pra assistir desde muito pequenininho e ele ama até hoje. É um dos poucos desenhos que ele ainda gosta de assistir. Que ele só gosta de assistir, gente, se for desenho de música. Se tiver música, se não tiver música, ele nem para. Só quando ele tá tomando a mamadeira, que ele senta ali na cadeirinha, acabou a mamadeira, ele levanta, não quer mais saber de televisão. Então, 3 palavrinhas eu coloquei desde muito novinho eu coloquei pra ele assistir. Então, eu tinha que trazer esse tema num dos meus versários, e aí eu trouxe no de 8 meses. O de 9 meses foi o único que eu segui, assim, o tema de um evento mensal, que foi o do São João, caiu em junho. Eu fiz no tema de São João, eu fiz o São João do Chico Bento, né? Mais uma vez, Turma da Mônica, né? Tem a Turma do Chico Bento também, e eu resolvi resgatar. E aí eu fiz o São João do Chico Bento, que também foi um bolo super simples. E nesse do de 9 meses, eu não lembro se eu chamei alguém, eu não lembro o que aconteceu, mas eu acho que foi só eu, o pai dele e ele. Eu acho que foram só nós 3 mesmo. E o de, deixa eu ver, 10 meses. 10 meses foi o tema circo. Não patati patatá, apesar de que tinha patati patatá no topo do bolo. Mas eu queria tema circo. E eu achei muito fofo esse tema. E eu achei um mágicozinho moreninho, apesar de que ele é branquinho, né, gente? O Levi é bem branquinho, mas eu achei esse mágico moreninho que eu achei muito fofo. E aí eu fiz tema circo. O de 11 meses, resgatei mais um desenho que eu consegui achar algumas poucas imagens. Não achei muitas em PNG, mas achei com o fundo todo branco, e eu consigo apagar, né? Quando o fundo tá todo branco, bonitinho, eu consigo apagar com mais facilidade num aplicativo que é o Eraser. Eu consigo apagar com mais facilidade. Então, eu resgatei mais um tema da minha infância, mais um desenho da minha infância, que é o Clifford, o Gigante Cão Vermelho, que era um outro desenho que eu amava assistir. E aí, eu trouxe no mêsversário de 11 meses. E aí, veio o mêsversário de 12 meses, ou aniversário, né? O aniversário do primeiro aninho dele, que eu fiz, que foi outro que eu mudei o tema. Eu iria fazer de construção. Só que eu queria um bolo que eu não tinha os materiais para fazer, né? Que eu queria um bolo como se fosse tijolo, essas coisas assim. Só que eu ia precisar de uma bailarina, eu ia precisar de espátulas, e eu não tenho esses materiais, porque quando eu vim pra cá eu já não trabalhava mais, eu parei de trabalhar com bolos, então eu não achei vantagem investir, continuar investindo em materiais de confeitaria. Então eu não adquiri nada disso, e eu não ia adquirir só para fazer um bolo. Aí eu queria comprar o bolo, mas aí meu marido não gostou muito da ideia, justamente por eu fazer bolos, por eu trabalhar com bolos. Ele achou que não seria vantagem, né? Eu comprar um bolo com uma outra pessoa. Então eu mudei o tema. A tia dele, a tia de Levi, irmã do pai dele, tinha dado para ele, deu para ele o cachorrinho Chase, da Patrulha Canina, que é o cachorro policial. Então eu resolvi mudar o tema para Patrulha Canina e focar mais no Chase, né, no azul. E aí eu fiz o aniversário dele no tema Patrulha Canina. E agora vamos para as dicas. Bom, como eu falei no começo do vídeo, eu escolhi todos os temas dos mêsversários de Levi quando eu ainda estava grávida. Perdão. Só que vocês não precisam fazer dessa forma. E eu também dei a dica de vocês escolherem temas de acordo com o que está acontecendo na vida da criança, ou temas de eventos que são importantes para aquele mês. Mas tem uma outra forma também, vocês fazerem bolos sem topo, bolos mais simples. Esses tipos de bolos vitrines que a gente compra em padaria, por exemplo, e simplesmente colocar uma velinha com o número correspondente ao mês da criança, para ficar uma coisa ainda mais simples. Mas também vocês podem fazer uma coisa muito mais elaborada. Como? Vocês podem fazer, além do bolo, né, com o tema, topo de bolo e tudo mais, vocês podem fazer personalizados. Podem fazer também lembrancinhas, né? Essas lembrancinhas como tubetes, caixinhas acrílicas, coisas assim. Vocês podem fazer doces, podem servir salgados, podem chamar mais pessoas, chamar amigos, chamar familiares.
Pode fazer uma coisa bem mais elaborada. Pode fazer toda uma decoração, encher balão, fazer painel, arrumar mesa, dar foto, tudo isso. Entendeu? Vocês não precisam se prender a um único tipo de festa, né? Você pode escolher a coisa mais simples, o mais elaborado, depende do momento, depende do bolso de cada um também. E uma outra coisa importante, que eu acho muito importante, né? Não é uma regra, eu acho que não é uma regra pelo menos, mas eu acho que é muito importante você seguir. Ao contrário de aniversário, que é uma coisa que às vezes a gente faz aniversário em um dia e vai comemorar 3, 4 dias depois, até uma semana depois, muitas vezes, o mêsversário é muito, eu não vou dizer assim muito importante, mas é muito legal que se comemore no dia que o bebê comemore o mêsversário. Eu acho isso muito importante, porque pensem comigo, uma coisa que o bebê está comemorando o mês naquele dia. Se vocês forem deixar para fazer 2 dias depois, 3 dias depois, ô gente, fala cá com o povo, ó. Vovó. Oi, povo. Sempre comigo. Ficar pra fazer, eu acho que fica sem graça. Sinceramente, eu acho que fica sem graça. Então, fica essa dica aí pra vocês. Claro que não é uma regra, como eu disse, eu acho que não é uma regra, mas já fica aí a dica pra vocês. Então, não se prendam a um único tipo de mêsversário. Vocês podem fazer coisas mais elaboradas, podem fazer coisas mais simples, pode fazer diferenciado, além de não fazer bolo, fazer, por exemplo, noite da pizza, fazer coisas diferenciadas, entendeu? Coisas que combinem. O mais importante, gente, é combinar com a família de vocês, combinar com o estilo de vocês, porque é para isso que é os mêsversários, né? Para a mãe, que é para comemorar a vida do filho de cada um, né? Para comemorar a vida do nosso filho, cada mês que ele completa. Olha, coisa feia. Então, o mais importante é que combine com vocês. E nos próximos vídeos, gente, eu vou já começar a falar sobre o aniversário de Levi, né? Falar sobre tema e tudo mais. E aqui, ó, aqui já tem novidade para vocês. Não vou contar o que é agora, mas vocês vão saber em breve o que esses papelões significam. Então, fiquem ligados no canal, que vai ter muita novidade, vai ter muita coisa boa. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo. Mais uma vez, não esqueçam do like, se inscrevam no canal. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Comentem sugestões de vídeos, que eu vou ficar muito feliz em saber o que vocês estão achando. Um beijo. Solta o beijo, mãe. E tchau, tchau.